Um milionário arrogante e fazendeira teimosa, um amor que ninguém imaginava. Gabriel sempre foi o exemplo perfeito de um milionário da cidade grande. Alto, elegante e confiante, ele estava habituado a controlar tudo ao seu redor. Sua vida era um festival contínuo de sucesso, marcado por festas luxuosas, investimentos lucrativos e um prazer constante em estar sempre à frente. Se houvesse algo que ele odiava, era uma ideia de viver fora do ritmo frenético da metrópole. Cercado por prédios altos e ruas movimentadas, Gabriel era um homem de negócios que nunca pensou em diminuir o ritmo. Sua impaciência, combinada com um senso de superioridade, reflete-se em suas relações pessoais e profissionais. Em reuniões, ele nunca tolerava falhas e esperava que tudo acontecesse conforme seus desejos. A vida o havia ensinado a ser rígido e despreocupado qualquer coisa que fugisse de seu padrão de sofisticação. Então, um dia, um telefonema mudou completamente em seu mundo. Do outro lado da linha, o advogado da família traz uma notícia inesperada. Gabriel acabou de herdar a antiga fazenda de seu avô, um local do qual ele não tinha boas memórias. Fazenda. Ele repetiu, com um riso sarcástico. O que eu vou fazer com uma fazenda no meio do nada? O avô de Gabriel havia morrido muitos anos antes, e ele mencionou aquele lugar. A única lembrança que tinha era de uma infância desconfortável, brincando na lama e sendo picado por insetos. Não era, de forma alguma, o tipo de herança que ele gostaria de receber. Gabriel desligou o telefone com uma expressão de desdém no rosto. Uma fazenda? Certamente, havia um jeito de transformar essa situação em algo lucrativo. Contudo, ele traçou um plano: vender a propriedade e, quem sabe, transformá-la em um resort de luxo. Com sua experiência em investimentos, sabia que aquele pedaço de terra poderia render uma fortuna se fosse bem aproveitado. E, é claro, isso também lhe daria uma desculpa para se livrar daquela lembrança incômoda do passado. Uma viagem rápida ao interior, assino os papéis e volto para a civilização, inventou ele, condenado. No entanto, Gabriel subestimou o que aquela jornada representaria. Nos dias que se seguiram, ele preparou tudo para a viagem. Em seu escritório moderno, no centro da cidade, olhava pela janela os prédios imponentes ao seu redor e se perguntava como alguém poderia escolher viver de forma diferente. Ao arrumar sua mala, lançou um olhar de desprezo para os trajes mais simples que o assistente havia separado para ele. Isso aqui parece roupa de filme antigo. Não vou me vestir assim, murmurou, enquanto escolhia suas camisas caras e gravatas finas. Quando finalmente partiu rumo ao interior, a viagem foi marcada por uma mistura de riqueza e desprezo. O carro de luxo balançava pelas estradas de terra, e Gabriel soltava resmungos a cada buraco que passavam. Seus olhos observavam a paisagem ao redor, campos verdes, animais pastando, e pequenas casas rústicas. Como as pessoas vivem assim, inventei ele, tentando se ajeitar no assento. A paisagem bucólica lhe parecia estranha, fora de lugar. Para ele, era um cenário digno de um cartão postal e nada mais. Depois de algumas horas de viagem, o carro finalmente chegou ao portão da fazenda. Era um portão antigo, de madeira, com uma pintura gasta pelo tempo. Gabriel desceu do veículo e imediatamente sentiu o cheiro da terra molhada. Seu olhar percorreu o local, e ele poderia ver os campos se estendendo ao longo, um celeiro envelhecido e a casa grande da fazenda, com suas paredes brancas e janelas azuis. Havia algo de nostálgico naquilo, mas ele balançava a cabeça, espantando qualquer resquício de sentimento. Não estava ali para apreciar a paisagem. Ele tinha um objetivo: vender a propriedade o mais rápido possível. Respirando fundo, Gabriel passou a mão pelos cabelos cuidadosamente penteados e caminhou em direção à casa. Cada passo seu parecia coar a impaciência e o desejo de terminar logo com aquele incômodo. Em sua mente, já visualizava o projeto do resort: piscinas luxuosas, campos de golfe, chalés confortáveis para hóspedes de alto padrão. O campo seria substituído por jardins sofisticados, e o velho celeiro daria lugar a um centro de eventos moderno. Sim, ele estava determinado a mudar aquele lugar completamente. Porém, enquanto atravessava o pátio da fazenda, um sentimento estranho começou a crescer dentro dele. Algo naquele lugar o incomodava de uma maneira diferente.
Era como se o silêncio ao redor falasse mais alto do que qualquer som que ele estivesse habituado a ouvir na cidade. A brisa fresca do campo tocava seu rosto, e, por um instante, ele se viu envolto em uma mistura de sensações que não conseguia explicar. Foi nesse momento que Gabriel se deu conta de que, por mais que desejasse, aquela não seria uma viagem tão simples quanto planejada. A fazenda, com suas árvores antigas e trilhas de terra, parecia carregar uma energia que o desafiava. Sem perceber, ele olhou ao redor e suspirou, como se soubesse que estava prestes a enfrentar algo muito maior do que uma mera transação comercial. Enquanto seguia para a entrada da casa, Gabriel não sabia que sua vida estava prestes a mudar. O destino o havia levado até ali, e mal podia imaginar que, naquele cenário que tanto desprezava, encontraria um confronto que o faria questionar tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo e sobre o que realmente importava na vida. Gabriel atravessou o pátio de pedras até a entrada da casa principal, sentindo a brisa do campo refrescante e seu humor impaciente. Ele abriu a porta com uma autoridade governamental, pronto para começar a importar suas ideias, quando uma voz firme e inesperada o interrompeu. "Quem é você e o que pensa que está fazendo aqui?" A voz feminina, segura e sem rodeios, fez com que ele parasse imediatamente. À sua frente estava Isabel, administradora da fazenda. Ela era uma mulher de aparência forte e determinada. Seus cabelos castanhos ficaram presos em um coque despretensioso, deixando à mostra seu rosto marcado pelo sol e pelo trabalho árduo. Os olhos dela o encaravam com uma intensidade quase desafiadora, como se ela já estivesse preparada para uma batalha. Gabriel, por um instante, se surpreendeu com a postura firme da mulher. Não era o tipo de recepção que ele esperava. "Eu sou Gabriel", respondeu ele, erguendo uma sobrancelha e tentando manter seu tom de voz controlado, apesar da frustração crescente. "Herdei esta fazenda do meu avô, então acho que é melhor você se acostumar com minha presença por aqui." Isabel cruzou os braços, mantendo-se inabalável diante da arrogância dele. Ela já ouviu histórias sobre os novos herdeiros, um homem da cidade, acostumado a ditar ordens e ter as coisas do seu jeito. Não seria uma surpresa se ele quisesse mudar tudo na fazenda. E, para Isabel, isso era inaceitável. Seu avô amava este lugar, ela começou, com a voz transmitida de emoção, e passou a vida inteira cuidando dele, mantendo as tradições. Se você veio aqui achando que pode simplesmente transformar tudo em uma atração turística, é melhor pensar duas vezes. Gabriel franziu a testa, surpreso com um tom desafiador. "Ouça", disse ele, com a voz fria e calculista. "Eu não vim aqui para discussão. Vim para mudar as coisas, tornando-as lucrativas. Esta fazenda está desperdiçando seu potencial. Um resort traria mais dinheiro do que manter esses campos cheios de, sei lá, tradições ultrapassadas." Isabel sentiu um calor subir pelo rosto, uma mistura de raiva e frustração. Como ele ousava? Anos de trabalho duro, de noites sem dormir, de batalhas contra secas e pragmáticas, tudo para manter a fazenda viva e florescente, e ele se atrevia a chamar isso de tradições ultrapassadas? Você realmente acha que o dinheiro é a única coisa que importa? Isabel deu um passo à frente, os olhos faiscando de indignação. Esta terra é muito mais do que um pedaço de propriedade para ser explorado. Ela tem história, tem vida. Transformá-la em um resort para turistas ricos? Isso é uma ofensa ao que seu avô construiu. Gabriel balançou a cabeça, incrédulo. "Não me venha com sentimentalismo barato", retrucou, sua voz ficando mais dura. "Eu sou um homem de negócios, e negócios são movidos por lucros, não por sentimentos nostálgicos. Você não vai me ensinar como administrar minha própria herança." "Não estou aqui para ensinar ninguém", Isabel disparou, agora completamente indignada. "Estou aqui para proteger algo que você claramente não entende. Você pode ser os herdeiros no papel, mas enquanto eu estiver aqui, não vai destruir o que seu avô transferido para manter." O embate foi instalado, e os dois se enfrentaram como se fossem adversários em um campo de batalha. O ar ao redor deles parecia carregar eletricidade, e o silêncio pesado do campo apenas aumentava a tensão entre eles. Gabriel não estava habituado a ser desafiado, muito menos por alguém que ele considerava, no fundo, uma simples administradora de fazenda. Ele se mudou mais,
ficando a poucos centímetros de Isabel, presença sua imponente tentando intimidá-la. Você trabalha para mim, senhorita, ele sibilou, cada palavra conjunta de autoridade. E você vai seguir as minhas ordens, quer goste delas ou não. Isabel extradita o queixo, recusando-se a se intimidar. Eu trabalho para esta fazenda, não para você, ela corrigiu com firmeza. E você vai lutar pelo que é certo. Se você acha que pode aparecer aqui com seu dinheiro e seu terno caro e mudar tudo do jeito que bem entende, é muito enganado. Gabriel sentiu uma raiva borbulhar em seu peito. Como alguém poderia ser tão teimoso? Ele estava tentando ser razoável, mas ela simplesmente se recusava a enxergar a lógica. Fechou os punhos, respirando fundo para se controlar. Vamos fazer isso da forma difícil, então, disse ele, com uma determinação gelada na voz. Eu sou o dono aqui, e vou tomar as decisões necessárias. Se você não consegue lidar com isso, talvez seja melhor procurar outro lugar para trabalhar. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Isabel o encarou, seus olhos brilhando de fúria. Era evidente que as palavras dele tinham um impacto profundo, mas ela não se deixaria abater. Se você acha que pode me intimidar, é muito enganado, Gabriel. Eu não vou em lugar nenhum. Se você quer lutar pela fazenda, então é isso que terá. Os dois apoiam-se continuando, cada um determinado a não recuperar. A partir daquele momento, o conflito entre eles estava previsto, e as faíscas que voavam em cada troca de palavras prometiam incendiar ainda mais a relação. Gabriel virou-se abruptamente, caminhando em direção à casa, deixando Isabel parada no pátio. No entanto, algo dentro dele se revirava. Havia algo nela, algo na força e paixão com que sabia, que o intrigava, mesmo que ele jamais admitiu isso em voz alta. Enquanto fechava a porta da casa com um estrondo, ele viu que aquela mulher seria um osso duro de roer. O primeiro confronto foi apenas o início, e ele sabia que, para transformar a fazenda, precisaria lidar com Isabel. O problema era que, mesmo diante de toda a confiança, uma parte dele começava a se perguntar se, talvez, ela tivesse alguma razão. Uma pergunta que ele não estava pronto para enfrentar. Isabel, por sua vez, recomendou que Gabriel se afastasse, sentindo o coração acelerar. Ela sabia que havia comprado uma briga difícil, mas não se arrependia. Por trás da fachada de arrogância dele, ela vislumbrou algo que a instigava. Algo que a fazia querer lutar, não apenas pela fazenda, mas também contra os sentimentos contraditórios que começavam a emergir em seu coração. Os dias que se seguiram foram intensos, marcados por uma convivência amigável e, acima de tudo, por uma batalha de vontades. Gabriel concordou cedo, movido por sua determinação de implementação de mudanças na fazenda. Ele já havia feito alguns contatos com arquitetos e empresas especializadas em resorts, e a ideia de transformar o local em um ponto turístico de luxo era a única coisa que o fazia suportar aquele ambiente que lhe parecia tão estranho. Seu plano era claro e, para ele, infalível. No entanto, sempre que ele tentou dar um passo à frente, lá estava Isabel, pronta para bloquear seu caminho. Cada decisão que Gabriel tomou foi questionada por ela. Quando ele mandou que cortassem algumas árvores para abrir espaço para uma futura piscina, Isabel irrompeu no local como uma tempestade. "O que você pensa que está fazendo?" ela concluiu, interrompendo os trabalhadores que já haviam começado a operação. Gabriel, que observava tudo com as mãos nos bolsos, lançou-lhe um olhar frio. "Estou liberando espaço para a área de lazer do resort", respondeu ele, em uma voz tão afiada quanto um estilo. "Esta fazenda precisa de modernização, algo que você obviamente não consegue entender." "Modernização?" Isabel ecoou, sua voz compartilhada de desprezo. "Destruir tudo que há de natural e belo neste lugar é o seu conceito de modernização." Gabriel respirou fundo, sentindo a raiva crescer. Aquela mulher era impossível. "Não vou discutir com você", ele retrucou, tentando manter a calma. "Você pode continuar cuidando da fazenda como bem entender, mas as decisões de transformação do local são minhas." Isabel deu um passo à frente, seus olhos se estreitando. "Enquanto eu estiver aqui, não vou permitir que você destrua este lugar com suas ideias arrogantes." E com um gesto simples, tentado aos trabalhadores que parassem imediatamente,
deixando Gabriel furioso. Essas batalhas se tornaram parte da rotina. Gabriel, teimoso, continuou a impor mudanças, planos para um novo estacionamento, a construção de chalés, e até uma área para eventos. Isabel, por sua vez, falava de todos os recursos que tinha para resistir. Ela conversou com os funcionários, explicou a importância de cada pedaço da terra e, de maneira sutil, deixou claro que não aceitava as ordens de Gabriel sem questioná-las. E, em meio a esse embate constante, a tensão entre eles só aumentava. Havia algo de convivência próxima que os faziam querer estar sempre um passo à frente do outro, não apenas por seus objetivos divergentes, mas por um motivo que ambos se recusavam a admitir. A presença do outro era quase como um desafio a ser superado, um duelo de vontades que envolvia muito mais do que uma simples disputa pelo futuro da fazenda. Certa manhã, Gabriel decidiu implementar mais uma de suas ideias: instalar uma cerca elétrica ao redor da propriedade. Ele foi considerado essencial para garantir a segurança do local, especialmente se fosse transformado em um resort. No entanto, quando Isabel descobriu, o confronto foi realizado. "Você enlouqueceu", ela exclamou, entrando no escritório improvisado de Gabriel sem nem ao menos bater. Ele extraiu os olhos do laptop e encarou, já aguardando uma nova discussão. "Uma cerca elétrica? Isso é uma fazenda, não uma prisão." "É uma questão de segurança", retrucou Gabriel, com uma calma que beirava a provocação. "Quando este lugar se tornar um resort, precisaremos garantir a segurança dos hóspedes." "Eu não acredito que você realmente pensa que vai transformar esta fazenda em um resort", ela retrucou, aproximando-se da mesa dele, os olhos faiscando de indignação. "Esta cerca não é necessária, e eu não vou permitir que instale uma monstruosidade disso aqui." Ele se declarou, ficando cara a cara com ela. A distância entre eles era mínima, e Gabriel conseguia sentir o cheiro suave do campo que exalava dela. Aquela proximidade mexia com ele de uma forma perturbadora. No entanto, a sua voz saiu firme e decidida. "Não é uma questão de permissão, Isabel", disse ele, com os dentes cerrados. "Eu sou o dono desta fazenda. Isso vai acontecer, e você não pode me impedir." Os dois se encararam em silêncio, as respirações entrecortadas pela tensão que pairava no ar. Era um momento tão carregado que ambos ficaram sem palavras, cada um se recusando a dar o braço a torcer. Gabriel notou, de repente, o brilho nos olhos de Isabel. Não era apenas raiva, uma força, uma paixão que ele não conseguia ignorar. E, naquele instante, ele começou a perceber que Isabel não era apenas uma administradora teimosa. Ela era uma mulher que amava a terra de forma óbvia, alguém que carregava uma dedicação que ele nunca havia testemunhado antes. Isabel, por sua vez, sentiu um frio percorrer sua espinha ao olhar para Gabriel tão de perto. Por aquela declaração de arrogância e determinação, ela viu um homem que não estava ali apenas por interesse financeiro. Ele foi movido por algo mais complexo, talvez até por um desejo de provar algo a si mesmo. "Por que isso é importante tanto para você?", ela queria perguntar, mas não o fez. No fundo, sabia que, se começassem a cavar mais fundo de tensão entre eles, algo incontrolável poderia emergir. A convivência forçada foi se arrastando pelos dias seguintes, cada um tentando evitar o outro e, ao mesmo tempo, não conseguindo ignorar a presença constante. Durante as refeições, os olhares se cruzavam, e ambos se apressavam em desviar, como se qualquer contato visual pudesse revelar os sentimentos que insistiam em aflorar. Gabriel se pegava observando Isabel quando ela estava no campo, admirando a forma como ela trabalhava, como conversava com os funcionários, sempre com um toque de autoridade e ao mesmo tempo de gentileza. Ela não era apenas teimosa, era alguém que conhecia cada centímetro daquela fazenda e tinha uma ligação quase visceral com o lugar. Por outro lado, Isabel também começou a reparar em Gabriel. Ao vê-lo andando pela propriedade, ou falando ao celular com seus contatos da cidade, ou observando as áreas que ele queria transformar, ela não poderia deixar de perceber a força e a determinação dele. Havia algo de admirável naquela obstinação, mesmo que ela discordasse veementemente de suas ideias. No entanto, ambos estavam orgulhosos demais para admitir qualquer fraqueza. As palavras entre eles continuaram afiadas, as discussões acaloradas. Cada encontro foi uma nova batalha, um novo teste de resistência.
Mas, por trás da tensão crescente, a atração se intensificava, tornando-se quase palpável. Nenhum dos dois sabia exatamente quando aquilo havia começado, mas a verdade era que estavam cada vez mais presos a uma rede de emoções que iam além da simples disputa pela fazenda. Os dias na fazenda estavam se tornando uma estranha mistura de rotina e expectativa. Gabriel e Isabel continuaram seus debates, mas algo estava diferente. As discussões, antes de comunicações de raiva e desprezo, passaram a ter um toque mais suave, quase provocativo. Havia algo nas palavras afiadas que trocavam que ia além do simples conflito de ideias. E, conforme o tempo passando, o clima entre eles ficou carregado de uma tensão que ambos tentavam ignorar, mas que se fazia presente em cada canto da casa. Certa tarde, Gabriel estava no celeiro, conferindo os materiais para a reforma do local, quando deu passos firmes atrás de si. Não precisou se virar para saber quem era. Isabel. A presença dela era quase uma força da natureza, impossível de ser ignorada. Essas ferramentas não servem para o tipo de trabalho que você está pensando em fazer, ela disse, cruzando os braços e observando-o com um olhar crítico. Se pretende fazer algo útil, pelo menos use o equipamento certo. Gabriel se virou lentamente, um sorriso debochado nos lábios. Ah, claro, um especialista está aqui para me ensinar como usar um martelo, respondeu, os olhos fixos nos dela. Mas o que ele não esperava era o que veio a seguir. Enquanto os dois se permaneciam, o silêncio entre eles ficou pesado, carregado de algo mais do que simples e confortável. Isabel desviou o olhar primeiro, movendo-se em direção a uma prateleira onde algumas ferramentas estavam organizadas. Você só complica as coisas, murmurou, como se estivesse falando mais para si mesma do que para ele. Gabriel a observava em silêncio, percebendo algo em sua voz que não tinha notado antes, cansaço. Ela estava exausta de lutar, de resistir, de enfrentar a presença dele todos os dias. E, de repente, ele foi tomado por um impulso diferente, um desejo de romper aquela barreira entre eles. A fazenda é importante para você, não é? Disse, a voz saindo mais suave do que pretendi. Ele se moveu lentamente, seus passos ecoando no espaço vazio do celeiro. Isabel parou o que estava fazendo, sentindo o coração acelerar com a proximidade dele. É a minha vida, ela admitiu. Os olhos se voltam para os dele, sem medo, mas também sem a dureza habitual. E você? Você está tentando mudar tudo, sem ao menos entender o que isso significa. Gabriel ficou em silêncio, absorvendo as palavras dela. Havia algo na honestidade crua de Isabel que o atingia profundamente. Pela primeira vez, ele começou a se questionar sobre seus planos para a fazenda. Será que você estava tão cego pela ideia de lucro e sucesso que não conseguiu enxergar o valor daquele lugar e das pessoas que o mantinham vivos? E se eu estiver tentando entender agora? Ele disse, com um toque de sinceridade que surpreendeu a ambos. E se eu quiser saber por que isso é tão importante para você? Isabel o encarou, sentindo uma mistura de surpresa e emoção. Não sabia se acreditava nele, mas algo na expressão de Gabriel parecia diferente. Não é algo que você possa entender em um dia, ou em uma conversa, ela disse, com um tom mais suave. A fazenda tem uma história, uma alma. E eu dediquei minha vida a mantê-la. Um silêncio denso caiu entre eles, os olhos se prendendo um no outro por um momento que pareceu se alongar eternamente. Gabriel sentiu a mão tremer ao vê-la tão próxima, tão real. Ele queria tocá-la, sentir o calor daquela mulher que, desde que havia chegado, desafiava todas as suas certezas. Mas em vez disso, tudo o que fez foi erguer uma mão e tocá-la de leve no braço, um toque breve, quase imperceptível. Isabel prendeu a respiração com o contato. Aquele toque acidental, mas cheio de intenção, fez seu corpo inteiro se arrepiar. Sentiu uma onda de calor subir-lhe ao rosto, e teve que se virar rapidamente para disfarçar o moderno que ele lhe causou. Gabriel chega parado, observando-a com um olhar intenso. Ele sabia que estava envolvido em algo complicado, algo que nunca havia planejado. Os dias seguintes foram uma dança cuidadosa. Gabriel se esforçava para entender o que Isabel lhe dizia sobre a fazenda, e, aos poucos, começava a ver as coisas de outra forma.
A ideia de transformar o local em um resort ainda estava em sua mente, mas agora ele hesitou. Havia algo na maneira como Isabel tocava a terra, como conversava com os funcionários e cuidava dos animais, que o fazia questionar seus interesses. Por sua vez, Isabel notava as mudanças em Gabriel. Ele, que antes parecia alheio a tudo que não envolvia negócios e dinheiro, começou a demonstrar interesse genuíno pelo funcionamento da fazenda. Observava-o enquanto ele caminhava pelos campos, agora menos apressado, quase como se estivesse tentando absorver o ambiente ao seu redor. Certo dia, enquanto ela se mostrava como funcionava a segurança dos campos, seus dedos se tocavam acidentalmente ao mexerem na mesma válvula. Ambos congelaram por um segundo, os olhos se encontram com uma intensidade que fazia o ar ao redor parecer eletrificado. Isabel, ele murmurou, sentindo uma vontade incontrolável de se aproximar mais, de cruzar aquele limite que vinha se formando entre eles. Mas ela, teimosa como sempre, demorou-se rapidamente, tentando colocar alguma distância. Não, Gabriel, disse ela, sua voz um pouco trêmula. Isso é um erro. Ele a encarou, o coração batendo descontrolado. Por que precisa ser um erro? Disse, a voz compartilhada de uma emoção que ele nunca pensou que sentiria ali, naquele lugar. Por que resistimos tanto a isso? Isabel mordeu os partos, lutando contra a enxurrada de sentimentos que ele despertava nela. Havia algo naqueles olhos, na forma como ele a olhava, que a fazia querer abandonar todas as defesas. Mas ela não podia. Porque nós somos opostos, Gabriel, ela respondeu, tentando subir firme. Você é da cidade, eu sou do campo. Você quer transformar, eu quero preservar. Isso, nós, simplesmente não faz sentido. Mas faz sentido aqui, ele retrucou, aproximando-se mais uma vez, tocando o próprio peito. Dentro de mim. O silêncio que se abalou foi quase sufocante. Eles se encararam, prisioneiros de um sentimento que não puderam mais negar, mas também incapazes de verbalizar completamente. Isabel sentiu o coração martelar contra as costelas, como se quisesse gritar tudo o que estava reprimindo. E Gabriel, com os olhos fixos nos dela, sabia que estava perdido. Perdido por ela, por aquela fazenda, por tudo o que havia descoberto ao seu lado. A tensão entre eles atingia o limite, tornando-se insuportável. Cada momento que estávamos juntos era uma luta interna para não se tornar uma atração inegável, para não ceder ao desejo que crescia a cada toque acidental, a cada olhar adquirido. E, embora ambos fossem orgulhosos demais para admitir, a verdade era clara, eram prisioneiros de algo maior do que eles mesmos. O céu escureceu rapidamente, como se uma tempestade tivesse se formado do nada, ameaçando engolir tudo ao redor da fazenda. As nuvens pesadas pairavam sobre o horizonte, e um vento forte começava a soprar, fazendo as árvores balançarem e os animais se agitarem. Isabel estava na varanda da casa principal, olhando para o campo, quando as primeiras gotas de chuva caíram, grandes e pesadas. Ela franziu a testa, percebendo que aquilo não seria uma simples pancada d'água. A tempestade prometia ser intensa e, em poucos minutos, as terras da fazenda estariam encharcadas. Gabriel surgiu atrás dela, com a expressão relacionada, os olhos observando o céu ameaçador. Isso vai ficar feio, disse ele, sua voz grave cortando o som distante dos trovões. Precisamos levar os animais para o celeiro, respondeu Isabel, já começando a se mover em direção ao campo. Gabriel agressividade sem hesitar, ambos correndo sob a chuva que aumentavam rapidamente de intensidade. O trabalho de reunir os animais foi uma luta contra o vento e a água. Eles correram de um lado para o outro, gritando ordens e guiando os cavalos e as ovelhas para dentro do celeiro. A cada relâmpago que cortava o céu, os animais se agitavam, dificultando ainda mais o trabalho. Isabel, apesar da dificuldade, mantinha-se firme, os cabelos molhados colando-se ao rosto enquanto ela gritava para Gabriel, leve os cavalos para os estábulos. Rápido! Gabriel, já completamente encharcado, acenou com a cabeça, correndo para guiar os cavalos para a segurança do estábulo. O vento chicoteava seu rosto, e a chuva o cegava em alguns momentos, mas ele continuava, movido por uma energia que não sabia de onde vinha. Quando finalmente terminaram de acomodar todos os animais, os dois se arrastaram para o celeiro,
onde o barulho da chuva e do vento quase abafava o som das próprias respirações. Dentro do celeiro, a escuridão os envolve. Isabel encontrou por uma lanterna e, ao encontrá-la, ligada, iluminando o espaço com um brilho fraco e trêmulo. Os dois ficaram encantados, ofegantes, e um silêncio pesado caiu entre eles. O vento lá fora uivava, fazendo as portas do celeiro tremerem. Gabriel se encostou em uma das vigas de madeira, passando as mãos pelos cabelos molhados. Seu coração batia forte, mas não era apenas pelo esforço físico. Isabel estava a poucos passos de distância, e ele podia sentir a presença dela como uma chama quente no ar frio do celeiro. "Você está bem?" disse, a voz mais suave do que pretendi. Ela concordou, respirando fundo. "Estou", respondeu, mas evitou olhar diretamente para ele. Havia algo de tempestade nessa situação, naquele isolamento imposto pela, que a deixava inquieta. Ela sabia que, se olhasse para Gabriel agora, veria tudo aquilo que vinha tentando evitar há semanas. O silêncio cresceu entre eles, e a única coisa que se ouvia era o som da chuva batendo contra o telhado do celeiro e o estalar ocasional de madeira. Gabriel não conseguiu desviar o olhar de Isabel. Ela estava ali, com os olhos baixos, a respiração acelerada, e algo dentro dele se cortava. Não pude mais lutar contra o que sentia, contra aquela atração que o consumia a cada segundo que estávamos juntos. "Isabel", ele chamou, sua voz carregando um tom de urgência. Ela falou os olhos, finalmente encontrando os dele. E naquele momento tempestade, tudo ao redor distante, a frio, a escuridão do celeiro. Só havia dois, presos em um turbilhão de emoções que não podiam mais controlar. Ele se moveu, os passos lentos e cuidadosos. Cada movimento era uma batalha interna, uma luta contra o desejo de simplesmente puxá-la para si e esquecer de todas as razões pelas quais aquilo seria um erro. Mas quando estava a poucos centímetros dela, quando senti o calor da respiração de Isabel contra seu rosto, percebi que não havia mais volta. Eu não consigo mais", ele murmurou, as palavras saindo quase como um sussurro. E antes que ela pudesse reagir, Gabriel a deixar para si, segurando-a pela cintura com firmeza. Seus lábios encontraram os dela em um beijo intenso, cheio de toda a paixão reprimida que ambos carregavam há tanto tempo. Isabel ficou paralisada por um instante, o choque de finalmente sucumbiu ao desejo de atingir como um relâmpago. Mas então, toda a resistência se desfez, e ela se entregou. Seus braços envolveram o pescoço dele, puxando-o para mais perto, correspondendo ao beijo com igual fervor. Era como se todo o universo se concentrasse naquele momento, naquele toque. Eles se esqueceram de tudo, das brigas, das diferenças, das razões pelas quais isso não deveria acontecer. A chuva continuava a bater forte do lado de fora, e o som parecia acompanhar a batida acelerada dos corações deles. Gabriel aprofundou o beijo, suas mãos deslizando pelas costas dela, sentindo o calor da pele de Isabel através das roupas molhadas. Era uma sensação eletrizante, como se ele estivesse tocando algo proibido e, ao mesmo tempo, tão certo. Isabel se atrasou por um segundo, os olhos arregalados, uma respiração ofegante. Isso é loucura", ela sussurrou, sua voz tremenda com uma mistura de emoção e desejo. "Nós não deveríamos." Ele não deixou terminar. "Não diga nada", pediu, encostando a testa na dela, os olhos fechados. "Por uma vez, vamos esquecer tudo e apenas sentir." Ela mordeu os partos, lutando contra a onda de emoções que ameaçava engolir sua razão. Mas no fundo, eu sabia que estava cansada de lutar, cansada de resistir. Sentia-se como uma presa em um mar revolto, e Gabriel era a âncora que a mantinha firme. "Tudo bem", ela murmurou, sua voz mal se fazendo ouvir sobre o som da tempestade. Eles se beijaram novamente, e tudo ao redor perdeu a importância. Sem calor do celeiro, envoltos na penumbra e sem som da chuva, Gabriel e Isabel finalmente permitiram ser vulneráveis. As barreiras que construímos entre si caíram, e tudo o que restou foi uma paixão que reprimiam por tanto tempo. Aquela noite foi marcada por um misto de emoção, desejo e entrega. O amor que nasceu entre eles não foi algo planejado ou esperado, mas sim algo que havia crescido nas pequenas brechas de suas defesas. Quando finalmente se afastaram,
os olhos brilhando na escuridão, ambos sabiam que algo irrevogável havia acontecido. A manhã surgiu calma após a tempestade, como se a natureza estivesse prestando homenagem ao que havia acontecido na noite anterior. A luz do sol filtrava-se pelas frestas das tábuas do celeiro, iluminando suavemente o espaço e banhando tudo com um calor acolhedor. Gabriel abriu os olhos, pressentindo o corpo relacionado ao feno. O ar estava fresco e úmido, ainda carregando o cheiro da chuva que caía intensamente. Ao seu lado, Isabel dormia, aninhada contra ele, os traços do rosto serenos, quase vulneráveis. Ele ficou imóvel por alguns instantes, apenas observando-a, como se tentasse compreender a mudança que ocorreria dentro de si. Gabriel já não era o mesmo homem que havia chegado à fazenda semanas atrás, cheio de arrogância e determinação em transformar aquele lugar em um resort de luxo. Não, algo havia mudado, e ele sabia exatamente o que, ou quem, havia causado essa transformação. Era ela. Isabel, com sua teimosia, sua paixão pelo campo, e a maneira como lutava pelo que acreditava, havia aberto um novo mundo para ele, uma nova perspectiva. Com cuidado, Gabriel se moveu, tentando não concordar. Ao se levantar, olhou ao redor do celeiro, agora com outros olhos. Este lugar, tão simples e rústico, continha uma beleza que ele nunca havia notado antes. A luz suave, o cheiro do feno e até mesmo o som distante dos animais faziam parte de uma harmonia que ele começava a valorizar. Aquele pensamento fez sorrir de leve. Como ele havia sido cego! Está acordado tão cedo? A voz de Isabel o trouxe de volta ao presente. Ela se espreguiçava lentamente, os olhos ainda meio sonolentos, mas com um brilho novo. Sim, ele respondeu, aproximando-se dela e sentando-se ao seu lado. Estava pensando sobre tudo. Ela o olhou, um misto de curiosidade e apreensão. Tudo, repetiu, arqueando uma sobrancelha. Gabriel nunca fora de devagar. Quando conhecia, era sempre sobre negócios, números e coisas práticas. Isso de falar sobre tudo parecia tão fora de seu caráter que Isabel mal podia acreditar no que estava ouvindo. Sim, ele confirmou, soltando um suspiro. Sobre a fazenda, sobre você, sobre nós. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Eu cheguei aqui achando que sabia de tudo. Que poderia simplesmente transformar este lugar em um resort e pronto. Mas estava errado. Isabel ficou em silêncio, observando-o atentamente. Havia sinceridade no olhar dele, uma vulnerabilidade que ela jamais pensou que veria em Gabriel. E agora? Disse, a voz suave, sem o tom de desafio habitual. Agora ele disse, pegando a mão dela e entrelaçando os dedos nos dela, eu quero fazer isso do jeito certo. Não quero destruir o que existe aqui. Quero criar algo novo, mas que respeite o que você construiu, o que esta fazenda representa. Ela piscou, surpresa, sensações o coração acelerar com as palavras dele. Você está falando sério? Era difícil acreditar que aquele homem, tão teimoso e arrogante, realmente tivesse mudado de perspectiva. Mais sério do que nunca, ele respondeu, com um sorriso sincero. Quero que a fazenda se torne algo único, algo que represente tanto o passado quanto o futuro. Quero que seja uma parceria, nossa parceria. Isabel respirou fundo, processando tudo o que ele dizia. Uma nova emoção começou a surgir dentro dela, uma mistura de colapso, esperança e algo mais que ela não sabia nomear. Eu não sei o que dizer, murmurou, os olhos se enchendo de lágrimas inesperadas. Era como se, depois de tanto tempo lutando, ela finalmente pôde baixar a guarda. Não precisa dizer nada agora, ele disse suavemente, puxando-a para mais perto. Só precisamos começar a construir algo juntos. Um passo de cada vez. Ela sentiu, encostando a cabeça no ombro dele, sentindo-se segura pela primeira vez em muito tempo. Ali, nos braços de Gabriel, Isabel permitiu-nos acreditar que, talvez, o futuro pudesse ser tão brilhante quanto o amanhecer que o cercava naquele momento. Nos dias seguintes, a atmosfera na fazenda mudou. Gabriel e Isabel passaram a trabalhar lado a lado, trazendo mudanças com cuidado e respeito pela terra e pela história do lugar.
Gabriel estava mais disposto a ouvir as sugestões de Isabel, e ela, por sua vez, começou a enxergar a visão que ele tinha para o futuro da fazenda, sem medo de que ele destruísse tudo o que ela amava. A transformação começou aos poucos. Eles decidiram reformar o celeiro, transformando-o em um espaço que pudesse acomodar visitantes, mas sem perder seu charme rústico. Os campos deveriam ser reservados, mas com algumas áreas destinadas a atividades turísticas que respeitassem o ambiente. Os planos de Gabriel foram adaptados para incorporar a visão de Isabel, criando uma combinação perfeita entre tradição e modernidade. Enquanto trabalhavam, o relacionamento deles florescia. Havia um novo entendimento, uma cumplicidade que crescia a cada dia. As conversas passaram a ser mais suaves, os toques mais frequentes e os sorrisos, inevitáveis. O amor que havia nascido em meio à teimosia e ao conflito agora era nutrido pela parceria e pelo respeito mútuo. Gabriel, que antes via uma fazenda apenas como um pedaço de terra a ser explorado, agora enxergava como um lar, um lugar onde ele poderia ser o mesmo ao lado da mulher que ele amava. Os preparativos para uma grande celebração foram logo organizados. No celeiro reformado, iluminados por lanternas luxuosas nas vigas de madeira, Gabriel e Isabel receberam amigos, funcionários e vizinhos da fazenda para comemorar a nova fase do lugar e, principalmente, para anunciar seu compromisso. Gabriel, com um sorriso emocionado, pegou a mão de Isabel e levou ao centro do celeiro. "Nós não estaríamos aqui hoje se não fosse pela nossa teimosia", disse ele, arrancando risos da pequena multidão que o cercava. "Mas também não estaríamos aqui se não fosse pelo amor que aprendera a construir juntos." Isabel o olhou, com os olhos brilhando. "E pelo respeito que você aprendeu a ter por este lugar", completou, sua voz firme e ao mesmo tempo comunicada de emoção. Eles se abraçaram, os aplausos ecoando pelo espaço. Quando se beijaram, Gabriel sussurrou ao ouvido dela: "Parece que um fazendeiro teimoso e uma milionária arrogante podem, sim, construir algo grandioso juntos." Ela riu, encostando a cabeça no peito dele. "Com certeza", respondeu, sentindo-se finalmente em casa, ao lado do homem que havia se tornado parte inseparável do que ela mais amava, a fazenda e o futuro que estavam construindo juntos. O que você achou da história de hoje? Deixe seu comentário e, se gostou, lembre-se de dar um like. Seu feedback é muito importante para mim.